Aê! Não estava Boa aparecendo para noite! mim. Boa Ai, noite. linda, Eu estava escutando você falar e não estava aparecendo para mim. Já estava aqui no desespero. essa tecnologia às vezes bota a gente maluca. Verdade, verdade. E aí, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Depois do susto, né? Eu vi lá que você colocou. E Nossa, hoje eu fui a foi Volta muito Redonda e voltei. E na hora da ida a gente tava com muita chuva, muita chuva. A gente pegou também o aquaplanar. muito, Eu tava até comentando com meu marido como que a estrada tá ruim, né? Que tá juntando muita tá água e tá. muito perigosa. Tá. A gente antes tinha confiança na Dutra, né? Uhum. Achava que a Dutra era uma boa pista, que você podia ficar tranquilo, mas está muito ruim. É muito buraco, coisa que não tinha antes. Buraco, tem um monte. Sim. E esses lugares, né, que formam mesmo um bolsão de água. Nossa, mas ó, ontem a gente rodou várias vezes. Nossa, Nossa, deve ter sido foi assim, um susto danado, né? Meu Deus. a hora que a gente conseguiu que o carro parou no acostamento, né? E foi, parece que foi Deus, né? Que foi levando a gente assim. Porque a gente estava na pista da esquerda. A Nossa. gente tinha passado 4 carretas. E o meu medo era uma daquelas carretas virem e pegar a gente, entendeu? Porque aí você não tem pra onde correr, não tem o que fazer. Mas graças a Deus, gente, aí o Hugo conseguiu controlar o carro, foi para um lado, para o outro, girou assim várias vezes, aí parou o carro no acostamento e caiu na valeta. Por isso até que quebrou o carro. Porque se não tivesse Aham. caído lá, ele teria até retomado o caminho, né? Mas aí caiu na valeta, quebrou, aí a gente ficou parado lá. Mas graças a Deus, tá tudo bem. Ai, que E a bom. gente não precisou do direito sucessório ainda. Espero demorar Mas muito eu tenho na certeza que seu Avenida. planejamento tá ok, né? Deve estar ok esse Menina, tá nada planejamento. ok. Olha Tá, só. não? Então Não vamos tá. ver Estamos isso. precisando desse negócio. É, gente, eu falo que, assim, a gente brinca, né? Porque é uma área que ninguém gosta de falar. Eu sempre falo isso, planejamento sucessório ninguém gosta. Não, Todo mundo fala assim, às vezes, ah, doutora, mas você vem falar isso pra mim, parece que eu já vou morrer. Eu né? Fica aquela coisa. Eu falo, gente, não é, gente, não é isso. assim, as coisas acontecem assim, e quando você menos espera, é um piscar de olhos mesmo, e foi, entendeu? Então, É. tipo, né, não dá pra gente realmente deixar tudo aí. Depois Não. a gente vai conversar sobre isso ainda. Vamos conversar sobre isso. Até adiantando, né, gente? O nosso assunto hoje é sobre direito sucessório, só que puxando, né, pro meu ladinho aqui das custas processuais. Isso, Então, a isso gente aí. vai falar um pouco sobre como isso está caro, Não, né, nem doutora? falo. Tá muito caro. Meus clientes acham que sou eu, eles brigam comigo, tá? Eu ia te Eu, perguntar isso, como é que está sendo a reação do pessoal quando você apresenta é, custas? então, é uma coisa assim, que chega a ser. O que que acontece na maioria das vezes? Eu vou até, já que a gente já vai entrar no Uhum. assunto, o que que acontece? Tem cliente que chega para mim e fala assim: não, doutora, mas eu fui. Em tal lugar, alguém falou para mim que não, que as custas, a gente pode colocar um valor pequeno lá na causa, que aí as custas vai ser menor e tal, e aí isso que você está me apresentando é muito caro, é muito alto. Eu falo, gente, mas não é. É assim. Aí eu tento explicar que é em cima realmente do acervo, né, do patrimônio. Eu falo, gente, não adianta, a gente tem que colocar em cima do patrimônio e tal. Ainda brinco, falo assim, ainda bem que vocês têm, né, bastante patrimônio para poder. Mas realmente o valor que fica nas custas é assim. Aí depois ainda vem a bordoada do imposto, né? Então no inventário tem muito isso. Além das custas, ainda tem a bordoada do imposto. Então eu falo assim que realmente é uma das áreas assim que as pessoas mais se assustam. E se assustam mesmo. Na hora que você vai falar as custas, a pessoa, não, não pode ser isso. É assim Não, mesmo, a reação é, não, não pode eu vou te ser. Eu falo, falar que a pode. gente que trabalha lá com isso, que faz a conferência, a gente se assusta. Uhum. Quando eu faço o cálculo, tem alguns que eu olho e falo assim, gente, não é possível. Que eu ponho a mão na cabeça e falo assim, coitada dessa pessoa. Como é que vai fazer para pagar isso? Porque tem situações que você vê que às vezes a família não tem, os herdeiros que ficaram não têm grandes condições. E às vezes ficou com um monte de imóvel. Por exemplo, eu vi uma situação dessa há pouco tempo lá, um inventário em que eram diversas frações de imóveis rurais. Olha isso. Diversas, mas eram várias. Mas eram pequenininhas frações, porque já estava recebendo aquilo de herança há um tempão, sabe? Aí aquilo vai pulverizando, né?
Só que não importa, gente, nas custas não importa se você está inventariando o imóvel por completo ou se você está inventariando só uma fração do imóvel, tá? Você vai pagar o mesmo valor por aquele imóvel, Pelo por estar total. inventariando aquele imóvel, pelo total, independente de ser uma fração. E aí você via, era um herdeiro que estava lá com esse inventário, o pai dele havia falecido, tinha já todas essas frações, recebido essas frações, e ele estava lá inventariando para poder receber isso tudo. Ó, as custas ficaram em mais de 30 mil reais. E dava para ver pelos documentos, por tudo que o rapaz trouxe, que ele não tinha condições. E o pior, como é que vende uma fração dessa? Exatamente. O que mais as pessoas procuram e falam é isso. Ah, não, mas eu não tenho renda. E aí, tem como conseguir gratuidade? É o que mais acontece, porque as pessoas realmente ficam com patrimônio, mas não tem o valor para entrar, né, com o processo, Uhum, pagar as custas. E aí, quando eu falo que realmente as custas, porque eu falo assim, na verdade, o herdeiro, né, ele não tem essa legitimidade para o pedido da gratuidade. Porque quem exatamente. é responsável por pagar as custas é o espólio. Então, o que vai ser analisado é justamente o acervo, né, patrimonial que tem ali. Isso Então, vamos mesmo. supor, tem lá 4, 5, 6 imóveis. Não adianta um herdeiro chegar lá e falar, não, mas eu ganho um salário mínimo. O outro, eu ganho. Infelizmente, a gente sabe que é complicado, que é difícil, mas é o que acontece. Não tem como você pedir gratuidade para um herdeiro, né, específico ou para os herdeiros, alegando aí por suficiência dos É, herdeiros, né? Então isso realmente é uma coisa assim que você vê muita gente não conseguindo fazer e nem mesmo tem gente que fala assim, ah, não, então eu vou procurar a defensoria e nem mesmo pela defensoria porque é a mesma questão, ó, eu né? já tive várias vezes de entrar em inventário pela defensoria e que a hora que chegou o monte partilhável, o juiz indeferiu a gratuidade de justiça. Exatamente por esse motivo que você está contando. Porque às vezes tem diversos imóveis no acervo, mas eu entendo que deva ser um baita problema É, mesmo, porque às não, vezes é tem complicado. imóveis que você não consegue, né, vender para fazer com que aquilo se torne, né, realmente um valor líquido para você fazer aquele pagamento. E aí, doutora Luciene, o que a gente vê na prática é muita gente só pedindo custas ao final, Sim. como se isso fosse uma pílula mágica, né? Que fosse resolver todos os problemas. E aí, gente, eu queria até aproveitar para explicar um pouquinho para vocês como é que funciona essas custas ao final. Porque eu acho que é muito importante, se você que está escutando a gente, doutora, atua nessa área sucessória ou está pensando em começar a atuar, você ter essa informação para passar para o seu cliente. As custas ao final é o seguinte: às vezes você analisou lá com o seu cliente, viu que naquele momento ele não tem como levantar esse dinheiro para pagar essas custas que ficaram super caras. Aí vocês pegam, não, vamos pedir ao final que a gente, na hora que terminar o processo, a gente paga. Só que o momento de recolhimento é antes da prolação da sentença. O juiz não vai proferir sentença homologando a partilha antes de você recolher as custas. Então, pode ser que aquela história, nadou, morreu na praia. Ficou na mesma. Tem, assim, uma saída que eu vejo, assim, que muitos advogados conseguem, mas depende muito do juiz. Tem juiz que aceita, tem juiz que não. Quando existe valor em conta bancária, pede um alvará para o Isso, juiz, exatamente. né, para Geralmente é a poder única pagar essas saída. custas. É a única saída que a gente consegue, às vezes, porque às vezes tem um valor lá parado, né? E a pessoa fica realmente com. Mas quando ainda tem esse valor, ainda tem essa tentativa, entendeu? Mas e E quando não tem, não quando tem não tem? valor, aí fica realmente parado. Aí pede para o juiz alvará para tentar vender um bem, para tentar pagar. E não consegue. Eu tô vendo um monte de amigo aí, gente, um monte de advogado, tô adorando, viu? Gente, Fernanda, boa já vi ali, noite, ó. tá? Sejam muito bem-vindos. Beatriz, Magno, já vi uma galerinha aí entrando. Eu não consigo ver todo mundo. Para você aparece todo mundo que entra, para mim não. O meu fica fixo ali, pouca gente. Para mim tá aparecendo aqui, ó, a Vânia, a doutora Sidnelli, a doutora Camila, a doutora Rita de Cássia, Ai, tá. Bianca, Val Gouveia, Sirlene, Bastante gente. Will, bastante gente. Ai, tem cliente meu aqui também. Que delícia. Adoro, adoro. Ah, muito bom, gente. Ó, isso eu ia dar de dica, que eu vi que é uma dificuldade, sabe, doutora Luciene, em explicar para o cliente
que as custas não são essa questão que você está falando, que às vezes vai num advogado e fala, ah, não, a gente recolhe qualquer valorzinho lá para começar e depois complementa. Sabe o que vocês fazem? Indica o Help Juris. Manda o link. Tem um vídeo completo no YouTube explicando como é que funciona custas de inventário e o quanto tá caro. Manda para o cliente e fala assim, olha só, você não está acreditando em mim? Vê esse vídeo aqui no YouTube. Não, mas é isso mesmo, gente, porque assim, a gente passa muito aperto com isso, né? Eu imagino. É porque as custas é o que todo mundo fala, não só, né, no inventário, eu falo, e principalmente, tá, no estado do Rio de Janeiro. Eu ainda falo isso. O estado do Rio é uma coisa assim, gritante. É Gritando. muito diferente dos outros estados, né? Porque eu trabalho com processo em vários estados. E às vezes eu olho e falo, gente, como é que pode? Uma coisa que, sabe, é muita diferença, é muito, assim, muito desigual. Eu falo, gente, às vezes um desarquivamento, pra você ter uma ideia. Uma coisa que é uma Boba, coisa né? assim, você vai lá. E aí eu falo, gente, como é que pode em outro estado ser tão diferente? Então, assim, É. é realmente muito assustador, né? E é bom estar falando isso aí, porque tem até cliente meu que vai ver que é verdade, gente. Não sou eu, Gente, não, hein? O pessoal acha que é infelizmente, advogada que é cara. infelizmente não é isso, não. A doutora Luciene está coberta de razão. Tá extremamente caro. E não é só caro, não. É caro e complexo, né? Porque, para vocês terem uma ideia, gente, só de inventário, tá? Eu não estou nem falando das outras ações que a gente tem aí, né? Os alvarás, enfim, a gente ainda tem várias outras ações aqui dentro do universo sucessório, Sim, mas sim. só de inventário existem 13 modelos diferentes de greve. 13. Não, é complicado. Então, assim, eu sei que às vezes dá muita dúvida, né, de como recolher, e isso aí, no fundo, traz também muita insegurança para essa relação com o cliente, porque se você não sabe localizar lá qual é o modelo, o que que se aplica, significa que você não sabe também ver exatamente qual o valor que vai dar para poder passar para ele e dizer, olha, vai custar X, até para tomar decisão de entrar com esse inventário no judicial ou no Não é. extra. Exatamente. É esse comparativo que hoje eu tento fazer com meus clientes. Porque todo mundo tem essa ideia de que o extrajudicial é muito caro. Gente, com as custas hoje, ao valor que tá, você vê que não é, entendeu? Então, tipo assim, fica quase dependendo. Eu já fiz inventário que ficou praticamente a mesma coisa, já fiz inventário que ficou até mais baixo do que no judicial. Dependendo, justamente, dependendo do tipo, né, de inventário também, e do tipo de custas, dá diferença. Fica até mais baixo você fazendo pelo extrajudicial, né? Mas o que eu vejo também, sabe, doutor? Eu vou mudando agora, rapidinho, Tá, só pode para não esquecer isso. É porque uma pessoa colocou para mim hoje assim, como é que foi? ah, Ai, gente, foi tão engraçado. Ah, não, falou assim, mandou para mim na hora que eu coloquei lá a caixinha e tal. Ah, eu vou ver, eu não vi ela aí ainda não. Eu ah, vou ver hoje a live, que eu queria que você falasse, porque o que que acontece? Toda vez que a gente vai no advogado, ele fala pra gente fazer, eu vou mudar pro divórcio, tá, gente? Só para dar tá. Só o para entender. divórcio, só para entender. Fala pra gente fazer o divórcio, que o divórcio é muito mais barato. Que o divórcio amigável é muito mais barato. Que quero fazer partilha, eu não posso brigar pela minha partilha, que vai sair mais caro. Isso é um absurdo os advogados falarem isso. Colocou lá na caixa. Aí eu, é mais caro mesmo, pior que é. Aí eu ainda brinquei e falei assim: hoje eu vou pedir pra Daphne dar uma palhinha sobre isso, sobre a partilha amigável e sobre a partilha Litigiosa. litigiosa, né? Porque realmente, gente, quando você tem um acordo ali, eu sempre falo isso, quando você tem um acordo, faz um pacotão, as custas é uma. Quando você faz pelo litigioso, as custas é outra. Então, me dá só uma palhinha dessa aí, que se a pessoa estiver vendo, ok? Senão, já tem outros colegas aí assistindo. Pois é, você me pegou de calça curta, porque de Ih, família eu não entendo nada. verdade! Mas, Verdade, lembrei, deixa eu assim. Esquece. Vamos mas eu lá. vou fazer uma coisa com você ao vivo aqui, Ah, para provar, gente, que também não é um bicho de sete cabeças. Eu vou fazer o seguinte, eu tô, por um acaso, com os modelos abertos aqui no meu computador. nossa, que E a mulher gente vai ler, premiada. e a gente vai ler e descobrir ao vivo a diferença. Ó, Vamos lá? É bom que eu aprendo junto com vocês. Vamos ver a partilha amigável, né? isso. Eu vou localizar ela aqui. Porque eu sei que Não, é mas muito problemático, é gente. Não é fácil. verdade. Eu esqueci completamente que família não é essa área. A família não é minha área. Eu nunca trabalhei em família, né?
Eu sempre trabalhei na área civil, do juizado especial civil, e fiquei lá quase 4 anos. E depois eu vim para a vara civil, já estou há mais de 10 anos na vara civil. Eita, já, a Então, gente já eu tá. realmente, assim, de família eu não entendo nada. Às vezes alguém me pergunta algumas coisas, eu faço isso. Eu corro nos modelos, falo, calma aí que eu vou tentar te ajudar. Vamos analisar Aham. os modelos, mas aí me Mas falta aqui, a gente pode aquela fazer experiência depois uma outra empírica. live sobre esse assunto, para não ter que fazer aí agora. Depois a gente. Ah, não, mas ué, é questão de honra. Vamos tentar pelo menos ver a diferença aqui, ó. Eu só tô. Como o nome, que isso também é uma dificuldade. Às vezes, se você está pesquisando nos modelos, gente, por exemplo, eu joguei aqui partilha amigável. Aí, esse nome não existe. Já vi É, que eu acho que não tá tem. como divórcio consensual e partilha, Divórcio. alguma coisa assim, também não me recordo. Mas eu acho que é alguma Vamos coisa lá. nesse sentido. Se no divórcio, eu acho. Ô, gente, Divórcio enquanto a gente procura consensual. aqui, os advogados de plantão que estão nos assistindo aí, podia colocar. Quem aí já ligou pro Disque Custa? Boa! Eu Quem falei já nem passou curiosidade aperto? saber. Porque eu já ouvi gente falando que foi super bem atendido, que teve Aham. as informações e tal, mas a maioria me relata que foi horrível. Infelizmente. Então, vamos lá, gente. Se alguém já teve que ligar Ó, lá eu para. achei, hein? Achei. Achei os Achou? dois aqui, achei. O litigioso e o consensual. E vamos ver o que, que fala aqui, ó. De atos dos escrivães e de taxa judiciária, ele tem aqui no consensual, atos de escrivão 142,03 e a taxa 812,70. Esse é E olha, o consensual. esse é o consensual. E olha que interessante, que eu gosto de ir direto na observação, que a observação é que traz o ouro do negócio, tá, gente? Olha a dica. Fala aqui, ó. Não há incidência de custas e taxa judiciária atinente à partilha de bens, desde que homologada no momento da dissolução da sociedade conjugal. Ou seja, você está economizando aqui na partilha, se for consensual, não é? Eu? É isso? É isso aí. E aí vamos ver lá no litigioso. No litigioso já traz o seguinte, que os atos escrivães já é mais caro, passou para Uhum. 258,36 e a taxa judiciária vai ser uma taxa mínima correspondente ao divórcio. Mas vamos lá partir para a observação. Vamos lá. Quanto à partilha de bens, a taxa judiciária acerca da partilha dos bens do casal, quando realizada pelo juiz em procedimento de inventário, suscita as custas do inventário, igualzinho lá nas sucessões. Aham. Viu? Gente, que furada. Mas não é uma furada, é uma Não, furadaça. Vai viu? no Mas é isso que eu falei consensual. para ela, porque é justamente quando você vai colocar as duas coisas, e aí, lógico, ela deve ter perguntado e aí acha que é conversa, né? Que o advogado não quer trabalhar muito, quer Uhum. fazer amigável para ser rápido. Não, na verdade, a gente apresenta porque é uma diferença gritante. Gritante. Gritante mesmo. Porque Aham. imagina, olha essa situação que a gente estava contando. Se o casal tem aí mais de um bem imóvel, tá, gente? Passou de um bem imóvel, já fica caro a beça o inventário, tá? Fica bem Exato. caro mesmo. E se você ainda tiver bens móveis e imóveis, que é o que mais acontece, né? É a situação mais comum, né? Você tem ali carro, às vezes tem investimentos e tal, tem também os imóveis. Ou seja, você vai começar só com o inventário de custo, você vai gastar em 30 mil, 50 mil, dependendo da situação. Exatamente. E aí Às é isso vezes que eu tem que tento vender o trazer. Eu imóvel. falo, e aí, quando acontecer isso, vai ser descontado de ambos, entendeu? Então, tipo, você Não é perdeu. vantagem. E eu sempre falo, gente, a lei vai te garantir X. Você fazendo, brigando, fazendo amigável, ela vai te garantir X. Então, não adianta. A diferença é que você perde aí um valor muito alto nas custas, né? Quando você realmente resolve levar para esse lado do litígio. Mas aí então tá respondido. Nossa, Não mas sei que se ela tá assistindo, que eu não tô conseguindo informação ver. importante. Ó, aprendi uma coisa muito legal com você aqui hoje. Acho até que vale um post aqui no Help Juris, apesar de não, É, mas porque é muito importante saber isso. Pensa bem, né? Para você orientar o seu cliente, saber, né? Que sim. olha só a enorme diferença que vai ter entre você entrar com, né, ter o divórcio consensual ou ter o divórcio litigioso Gente, em é termos de muita dinheiro. diferença. Já é um momento tão difícil da vida, né, de qualquer pessoa, ter que passar por um divórcio, Já é uma enfim, né? dor Já é uma enorme. dor. É, E ainda ter exatamente. que perder dinheiro, Então, foi muito boa
foi a colocação da nossa. De quem tá vendo. Eu Muito, não sei se muito. ela tá aqui, eu não consigo ver, mas se ela tiver, ela vai ver, senão depois ela vai ver o gravado. Pois é, isso mesmo. A resposta. Gente, olha só, tem também, doutora Luciene, eu tenho recebido uma pergunta recorrente também aqui com relação ao inventário, que eu não sei se já aconteceu com você, até você me conta se já aconteceu essa história. A pessoa entrou com o inventário judicial, pediu custas ao final, né? Porque não tinha muita noção de quanto ia ficar, enfim, pediu custas ao final. E aí, depois de 2, 3 anos, vem e pede a desistência da ação, Para porque quer fazer entrar com a história isso. judicial. E aí eles vêm e me perguntam, Daphne, como é que faz agora? Eu não tenho que pagar custas? Gente, infelizmente tem, tá? O fato de pedir desistência do inventário não vai exonerar os requerentes de pagarem as custas integrais. Olha que loucura. É. E Então, na verdade, assim, paga duas vezes. Eu sempre falo pro meu cliente, você pode até desistir, mas você vai pagar duas vezes, que você vai pagar o extra e você vai pagar o judicial, porque não tem como, né? Então, assim, é uma coisa que tem que sempre ser avisado também ao cliente, a não ser que tenha gratuidade, né? Eu falo assim, a não ser que a pessoa esteja parada pela se gratuidade. tiver gratuidade é uma coisa, mas a questão é exatamente essa situação que eu tô te contando. Uhum. Custas ao final, entendeu? E aí depois, porque aí a pessoa ainda não pagou nada. Aí ela fica com essa sensação, eu não paguei nada, então vamos pro extra, Eu não terminei o processo, então não vou ter que pagar. Essa é a sensação, entendeu? exatamente. Aí fica com uma baita dívida, porque se não pagou, às vezes o advogado não tinha o mesmo conhecimento. Teve um que a gente fez atendimento em balcão virtual. A advogada, gente, estava desesperada, porque chegou a cartinha do Degar Nossa. com a dívida, entendeu? Falando lá que devia mais de 20 mil reais. Agora você imagina como é que foi ela tentar explicar para o cliente dela que ela não sabia daquilo. E assim, o que chama mais atenção também, até para quem está iniciando e tudo, eu falo que trabalhar com inventários é uma coisa assim, é bacana, é legal, mas a responsabilidade civil que está sobre o advogado também, que muita gente não percebe, né? Num caso desse, se você faz uma coisa dessa, acaba que você assume a responsabilidade pelo aquele erro que você está cometendo, Com né? certeza. Então, na verdade, quem tem que pagar essas custas não é seu cliente. Vai ser você que não orientou o seu cliente de que isso iria acontecer. Né? Eu sempre falo isso. Então, assim, é muito sério, né, essa questão, assim. Eu tô aqui, eu falo, gente, olha, eu já errei muitas custas. Muita. Não foi pouca, não, doutora, mas muita. É mesmo. Aquela que você vai, não, tá faltando, faltou isso, faltou aquilo. Tanto que teve um dia que eu fiz uma e fui só pelo modelinho ali normal, né? Sem colocar nada. Aí mandei pro meu cliente, ele feliz da vida e tal. Sabe? Daqui a pouco veio lá dizendo, né? Os atos lá, dizendo que tinha que complementar, parará, e mais 4 mil e pouco. Nossa. Acho que tive um treco também. Falei, Imagino. Imagino. a sorte foi que eu conversei com meu cliente, falei, olha, a gente vai recolher as custas, mas pode ser que tenha mudança. Então, não sei se esse valor vai ser esse mesmo e tal. Eu mandei. A sorte foi essa, meu cliente era muito de boa e tal. Mas se não fosse? E se não fosse? Né? E aí, não tem esse dinheiro para pagar, e aí? E o processo não vai andar, e o que vai acontecer? Então, assim, eu já fiz, e essa foi uma experiência muito ruim. A outra experiência foi que eu comecei a terceirizar as custas. E aí? Me conta. Então, aí, terceirizando, pessoa muito legal, muito boa. Vamos lá, tá tudo certo. Até que um dia chegou lá para mim um boom. Não, muito diferente, muito errado, muito fora. Então, assim, eu tive que pagar quase 3 vezes mais, sei lá quanto mais o cliente Gente, teve que pagar. E aí eu falei, meu Deus, e agora? e Agora eu não agora? sei fazer, não sei fazer, a pessoa que eu acho que sabia fazer não sabe fazer. E realmente isso acontece muito, né, em Acontece. curso. E aí você vai apanhando. Aí você tem que começar a ver cartilinha. Mas ainda bem que chegou você agora para ajudar a vida de todos os advogados. Obrigada. Gente, Porque exatamente. realmente dá uma. Eu, às vezes, tenho dúvida. Eu já te fiz várias perguntas lá, né, no Uhum. direct. Pode Mas fazer. eu faço mesmo. Tenho dúvida, agora eu já grito. É, e assim, o legal é que eu entro lá, às vezes, nas próprias coisas que já tem ali, né, no seu Instagram, Uhum. eu consigo, às vezes, tirar uma dúvida e tal. Então, isso é muito bacana. Eu acho que esse trabalho que você está fazendo é, assim, muito bacana, auxilia muito. Parece que não, né? A gente fala assim, parece que custas, né? Uma coisa que. E outra coisa importante, você pode procurar qualquer livro. Um livro de inventário, por exemplo.
Tô com o livro aqui, ó, de inventário. Posso abrir para você ler. Aquilo Ah, vai estar te ensinando a recolher custos. não, não vai estar. Eu falo, não vai. Você Você pode chegar na faculdade, você sai do último período da faculdade, alguém te ensinou a recolher custos? Não. nada. Entendeu? Então, assim, são coisas que não adiantam, né? Então, assim, você só vai conseguir na prática. E até mesmo cursos, né, de especialização que você faz, ninguém comenta sobre as custas. Não, Você gente. não vê isso, não é uma coisa comum, né? Você não consegue, não é uma coisa que você vai ver em lugar nenhum, na verdade. Você vai aprender apanhando, eu sempre falo isso. Né? Então, eu estou aqui falando do seu trabalho, não até para, né, puxar sardinha, né? Mas é porque realmente eu acho muito importante. É difícil você ver isso. Né? Alguém vai lá e vai te dar o passo a passo de como fazer as coisas, te ensinar a fazer. Gente, é demais, porque realmente é uma coisa que a gente pode perder muito dinheiro, pode atrasar muito o processo, Muito, né? E atrasa muito. demais, que só o tempo que leva, né? Desse valor lá que você fez errado. Até voltar para você o ato dizendo que está errado, que você tem que fazer novamente, já levou uma eternidade. Aí Uhum. quando você recolhe, você manda, aquilo ali fica parado no processamento. Não vai, de jeito nenhum, não vai. Aí você entra, balcão virtual, você faz, olha, manda, e não vai. E aí, e vai ficando, né? Ontem mesmo, um cliente me procurou, falando para mim: olha, eu tô com um processo de arrolamento. Hum, 1 ano que tá. Ele não chegou nem a pagar as custas ainda, porque tá nesse negócio caramba, de vai e vem, e não dá, e tá faltando isso, tá faltando aquilo. 1 ano. 1 ano. é Então, muita assim, coisa. é bastante tempo para quem tá precisando, para quem quer resolver a vida, para quem quer. É tempo demais, né? Então, eu falo assim: não dá. Então, Não, realmente, eu acho que é uma coisa assim que. Eu tiro o chapéu para você e acho que nada. é isso aí. Eu acho que todo mundo tem que ir lá, seguir mesmo e tirar dúvida. E você está sempre disponível, eu acho isso muito legal, né? Quando precisa, e você tem lá tem os projetos também, né? Lá Bem, para fazer. Ainda não fiz por causa de tempo, porque a pessoa não consegue, vou ter que confessar, mas fico lá, namorando. Daqui a pouco eu vou, mas entendeu? vem mesmo, sabe por quê? Não, Olha só, não vou. eu fico muito feliz de estar ouvindo isso de você, porque a maior parte dos advogados com quem eu converso, não aqui, porque o advogado, quando chega a conversar aqui comigo, é porque ele já tem uma visão diferente, Uhum. né? Ele já consegue enxergar de fato a importância das custas. Mas eu converso com muita gente no balcão. Eu pergunto mesmo, eu dou uma de cara dura e pergunto, sabe? Eu viro e falo assim: ah, doutor, aproveitando que o senhor está aqui, não sei o quê, deixa eu fazer uma pergunta. Uhum. O que o senhor acha das custas? O senhor acha que isso é importante o senhor saber e tal? Aí, a maior parte das vezes que eu perguntei isso, a resposta foi: ah, custas. Ah, sabe como é que é, né? Eu não sei muito bem, às vezes eu contrato alguém, aquilo que você me falou, às Uhum. vezes eu contrato alguém, faz para mim, se for mais complexo, se for mais simples, eu mesmo tento fazer, mas eu não me importo, eu recolho qualquer valor, espero o cartório certificar para me intimar. Aí eu pergunto, doutor, mas você tem noção do quanto isso está atrasando seu processo? Quanto tempo está levando a mais por conta disso? Aí, Uhum. às vezes, a pessoa pega e fala assim, não tinha parado para pensar dessa forma. Eu ainda não tinha Exato. tido essa sacada de que isso, de fato, está atrasando. E não atrasa pouco, atrasa muito, gente. Olha a doutora Luciene contando, às vezes só para começar, nas custas iniciais, às vezes leva mais de ano. Tá? Ainda Não é mais o inventário, né, gente? Que já é um processo demorado. Eu falo assim, gente, o inventário ele já vem, o combo dele é ser demorado. Né? A gente tenta, eu sempre falo assim, que quando você é, é especialista na área, você fica tentando achar uhum, formas de agilizar, de né? agilizar. Sim. A gente sempre tenta, né, achar formas para que aquilo ande mais rápido. E mesmo assim, eu falo, é demorado, né? Então, assim, se você começa a fazer coisas que atrasa ainda mais, então vamos lá, um inventário que levaria 1 ano e meio, 1 ano e meio, vai levar 3 anos. Isso aí é A fato. melhor das hipóteses, tá, gente? Se Isso, não, você isso não eu tô tiver colocando nenhuma outra muito. intercorrência. Exatamente, porque tenho inventário, eu tenho inventário de Volta Redonda que está desde 2009. Nossa, 2009. pensa bem. Ele ainda não se resolveu, sabe? Aquele negócio que vai e volta, tem que pagar isso, tem que fazer aquilo. Gente, fora o normal. E já tá com mais de 2.000 páginas do negócio e tá lá.
firme e forte. Então, tipo assim, é coisas que a gente pensa e que a gente tem que pensar o seguinte: tem o advogado, cada dia que passa, ele tem que se atualizar e tem que procurar também pessoas que possam, igual assim, no seu caso, né, que possam te ajudar a agilizar tudo, porque senão Uhum. tudo fica mais difícil, né? Eu falo assim que existem coisas que existem duas posturas, né? Você pode, diante de uma situação que é uma realidade, por exemplo, a morosidade do judiciário. O judiciário é muito moroso no Brasil, infelizmente. Nossa, No estado do Rio, idem, mesma coisa, né? Então, você pode ter a postura de ser aquela pessoa que é vítima e que fala assim: coitado de mim, eu sou um advogado que tem que penar no judiciário brasileiro, extremamente moroso, nananã. Ou você pode ser um agente de mudança, dentro do que é possível você mudar. E o que é sim. possível você mudar? A sua atitude, por exemplo, que eu falo que não é só com relação às custas, tá, doutora Luciene? Porque tem algumas outras situações que, quando o advogado age de forma proativa, ele economiza muito tempo de processo. Sim, sim. Tipo, se ele viu lá uma decisão do juiz que já é para ele, é para o cliente dele, e lógico, né, que é interesse dele, não é estratégia dele que o processo demore, né? Ele já viu a decisão, já peticiona, se adianta. E a gente vê que muitos espera vir a intimação, espera vir aquela publicação, não. Com as custas, a mesma coisa. Quando você tem conhecimento sobre as custas, o que você tem condições de fazer? Você vai fazer um determinado pedido, você já sabe que aquele pedido tem incidência de custas, você faz o pedido já com aquela grade, paga, indicada, vinculada. Isso aí vai trazer, no mínimo, uns 3 meses de adiantamento para o seu processo. Isso é o Exatamente. mínimo, tá? Então, pensa bem, se você age dessa forma em diversas ocasiões nos processos, pode ser que os seus processos tramitem alguns anos a menos do que de outros advogados. Com certeza, exatamente isso. E aí, imagina ser conhecido, doutora, dessa forma, como advogado dos processos que anda mais rápido. Quem não quer isso? Então é isso, né? Porque todo mundo vai querer isso aí. Não é? É isso mesmo. E outra coisa também que eu vejo, às vezes, é uma coisa muito interessante que eu já vi, tá? Não, já vi em processo que eu já peguei em andamento, já, né, no meio Uhum. do processo, tudo. É uma coisa que é bem interessante, a pessoa, por exemplo, errar nas custas a mais também. Ah, Em vez correto. de pagar, por Uhum. exemplo, aí chega lá na hora, tem a meieira. Aí, em vez de tirar a parte da meieira para calcular as custas, de quem realmente vai receber, não. Calcula as custas em cima do valor total, tanto da meieira como do valor dos herdeiros. E aí, lógico, vai, né, lá em cima. E aí depois a pessoa vem me perguntar, doutora, mas por que eu paguei? E tá lá dizendo que foi a Você mais, pagou a mais. que tal? E quando que eu vou receber isso? Eu, Falou assim, agora eu tenho que dar um jeito nisso. deu comigo, graças a Deus nunca aconteceu, mas já peguei processo Que nessa tira. situação. E aí eu chegar a ficar assim, né? Que eu falo, como é que eu vou falar agora que o colega ali pagou a mais, sabe? Tipo, é complicado até você conseguir explicar para a pessoa. Porque até para explicar é complicado, né? Então eu falo, o inventário ele é bem cheio dessas pegadinhas, É. sabe? De valor, de partilha. Então, eu fico imaginando assim, as custas realmente é uma coisa fundamental e a gente tem que fazer muito certo, porque senão, em vez de você ganhar, você E, perde, né? gente, Verdade vale, é. vale muito a pena entender. Porque, assim, as custas do inventário, apesar de ser o que eu acho, assim, né, complexo do inventário, é essa quantidade enorme de modelos. Isso gera muita confusão. Mas existe uma lógica, gente. Eu até vou dar essa dica já que vocês atuam aí nessa área sucessória, se tem feito muito inventário. A dica é a seguinte: o que você precisa, a primeira coisa, é saber aí qual é o monte partilhável. Tá? Você precisa saber quais são os bens que você vai inventariar. Porque diante dos bens é que você vai localizar o modelo de grade. Porque os valores em si são valores fixos. Cada um desses 13 modelos, ele traz valor fixo. Você não tem que ficar fazendo conta. Então, no fundo, é só você
vai listar lá. Eu sei que às vezes tem situação em que o inventário, no começo, ainda não se sabe quais são todos os bens, né? Mas, de qualquer forma, você já tem ali, né, o básico. Se não tiver todos os bens, já é até importante que você diga isso para o seu cliente, falar assim, olha só, a gente vai pagar custas relativas a esses bens que a gente conhece hoje. Mas aí, os outros bens que vierem ao longo do processo, depois a gente vai ter que complementar essas custas processuais, né? Então, mas aí você sabendo quais são os bens, a primeira divisão é bens imóveis e bens móveis, tá? Existem os modelos só para quem está partilhando bens móveis. E aí, com relação aos bens móveis, a divisão é pelos valores, tá? Por exemplo, deixa eu pegar aqui os modelinhos, acabei saindo um pouquinho, mas só para falar para vocês. Coitada, eu fiz você sair para falar de divórcio, Fica partilha de tranquila, divórcio. não, mas eu achei ótimo, vou até fazer um conteúdo disso. Olha lá, ó. Os bens móveis. A gente começa aqui, ele fala, até 500 mil reais. Então, se você por um acaso está partilhando em, é uma conta bancária, um carro, você sabe que o seu se enquadra nisso. E aí ele vai pelos valores, até 500 mil. De 500 mil a 1 milhão. De 1 milhão a 2 milhões. De 2 milhões a 3 milhões. Acima de 5 milhões. Ele tem lá as hipóteses. É de acordo com o valor. Isso para bens móveis. Só que se você tiver bens imóveis, aí a divisão é diferente. A classificação, quando você tem bens imóveis, primeiro, se dá com relação aos imóveis serem residenciais ou não residenciais. E dentro dos residenciais, de acordo com a metragem, o metro quadrado construído daquele imóvel. Aí, por exemplo, com bem imóvel, com área construída igual ou inferior a 60 metros quadrados. Tá? E a última hipótese, né, aí você vai olhando aqui pela metragem, né, do seu imóvel que você está inventariando, você localiza aqui o modelo. E a última hipótese é quando você tem os dois, né, quando você tem bens imóveis e bens móveis. E aí esse é o mais complexo. Eu falo que para mim, na minha opinião, Esse é complicado. E na maioria das vezes é o que mais se usa. Essa é a grade mais difícil. Por quê? Ela não está aqui no modelo. Você tem que usar a tabela de custas. A hora que você pega o modelo aqui, você fica quase desesperado, que o modelo lá está em branco, o valor, né? Aí você olha e fala, meu Deus do céu, está em branco o valor, o que eu vou colocar nisso aqui? Aí você vai ler a observação, fala lá, utilizar item X da tabela tal, aí você olha e fala, meu Deus do céu, que loucura isso aqui, alguém me ajuda, me socorre. E, gente, se você abrir a tabela de aí custas... Aí você liga lá pro disco de custas. Aí ele fala assim para você, você pega lá na tabela o X e põe aqui. Ah, entendi. A mesma coisa que uma observação. Aí, tipo, não resolve sua vida. Você fala, meu Deus do céu. E às vezes já aconteceu de você perder, gente. Isso que eu ia falar, horas para tentar resolver. Horas, porque você fica naquela, meu Deus, e agora? Não, mas isso aqui tá errado. Ah, não, isso aqui tá certo. Ai, meu Deus, é muito ruim. Eu vou confessar para você que é uma coisa que é complicado, viu? Eu falo que é mais difícil que fazer o inventário. Nossa! Então, gente, eu vou falar o seguinte: vocês estão precisando, sabe de quê? Do método Help Juice. Isso aí. Eu tenho para dizer para vocês. A gente iniciou agora a terceira turma do método, né? E eu tenho um módulo, doutora Luciane, só para você saber, só para você entender como é que funciona. Além de eu explicar toda a parte teórica de você ir lá entendendo como é que funciona custas, né? As custas cíveis, eu tenho um módulo que chama-se Ingrede na Prática, sem lero-lero. E aí, esse módulo é com todas as principais ações, atos processuais, incidentes, são muitas aulas, mais de 30. Só que é para você consultar comigo, fazendo com você, clicando nos botõezinhos. Ó, aqui você recolhe X, aqui você analisa isso, você vai olhar isso assim na sua petição. E 15 minutinhos de aula. Então, se você está preenchendo lá um inventário com bens móveis e imóveis, você joga na busca inventário e pega uma aula. Acho que essa é uma das maiores, que é uns 20 minutos. Mas em 20 minutos, você aprende como é que faz e faz junto comigo, clicando lá na grade.
Já, Ah, isso é aquilo. Ah, tá, então bacana, isso eu somo isso, bacana. somo aquilo. Beleza. Então agora eu me localizei, me encontrei. É lógico, gente, aqui pelo Instagram, pelo YouTube, eu tento passar muita informação para vocês. Mas é algo que fica mesmo picado. Fica picado, fica meio Uhum. desorganizado. Você não tem muito essa condição de pesquisar e achar exatamente o que você precisa, né? Que no curso tem essa possibilidade. Então, para quem está precisando, gente, só não estou com vaga aberta, infelizmente, tá? Daqui a pouco E você eu tô acaba. numa loucura, porque eu tô gravando muita aula para eles, entendeu? E não sei quando que eu vou conseguir abrir a próxima turma, né? Espero que seja mais ou menos em abril, hein, mais ou menos, mas ainda não tenho certeza. Mas fiquem de olho, porque a hora que abrirem, se você É tem essa isso aí. dificuldade, tamo junto. Eu tô aqui para ajudar. Até lá, pode e deve abusar de todos os conteúdos que a gente põe por aqui. Pode me mandar pergunta dentro do possível. Eu vou tentar atender todo mundo, tá, gente? Às vezes eu não consigo atender assim de prontidão, especialmente porque eu tô na loucura aqui com o curso. E eu tenho trabalho no fórum também, que eu não, né? Como é que eu vou fazer? E tem filho, e tem casa, e tem tudo. Né? Então, assim, me sobra pouco tempo para dormir, inclusive. Ultimamente, eu tô bem A gente não louca. tá diferente, não. A Não, gente não tá diferente, tá não. mais ou menos a mesma coisa. Mais ou menos por aí. Tem dia que eu me obrigo a parar. Esses dias eu fiquei até quase meia-noite trabalhando. Falei, gente, para, Luciano, para. Porque esse negócio da facilidade de você trabalhar em casa e Tem tal, isso, né? você perde a hora, quando você vê se já foi. E isso não é legal, né? Não, não é legal. E Mas assim, ó, eu vou falar pra você, eu tô muito feliz de ter feito essa live aqui com você, que Ah, eu e eu tenho que estou certeza, muito feliz de você ter aceitado o meu convite. eu Obrigada. tenho certeza que tem muita gente que tem as mesmas dúvidas, assim, eu falo com, não é nem as mesmas dúvidas, mas a mesma dificuldade, Sim. sabe? Porque curso, se você for parar a pensar, desde lá, foi aquela que eu dou exemplo do desarquivamento, que já vai lá certinho, Uhum. desarquivamento, tá tudo. Desde aí, gente, eu acho que, primeiro, que você deixa de ganhar dinheiro quando você para para fazer uma coisa. Você deixa de ganhar dinheiro, porque quanto tempo você fica ali, né? Eu digo quando você para para fazer sem saber, Sem né? saber, porque você Porque vai você, gastar muito tempo, né? exatamente. Quando você já sabe, tudo fica mais fácil. Aí é lógico, você vai fazer aquilo rápido. Uhum. Mas, se a gente parar para pensar, se a gente for colocar nossa hora de trabalho, entendeu? Você está perdendo ali 1, 2 horas do seu trabalho para fazer, né, uma coisa que você poderia estar fazendo em 15 minutos. Então, quanto de dinheiro você está perdendo? Eu sempre falo isso. Você está deixando de ganhar, E né? quanto Então, que, isso quanto que é uma hora média de um advogado de sucessões? Me conta. Porque é Então, mas é importante porque saber isso, depende, né? exatamente isso, mas depende, vamos colocar assim, você pode colocar aí na faixa de R$ 300, R$ 400, dependendo, né, Uhum. do serviço que você está fazendo, vamos colocar aí. Mas então seria isso, aí você pensa, esse horário, essas horas que eu estou perdendo, eu estou deixando de ganhar, né, trabalhando em outro processo, porque tem época, principalmente em inventários, que você, não adianta você falar assim, aí eu vou pegar 20 inventários para fazer. Você não vai dar conta de fazer 20 inventários, a não ser que você tenha uma equipe muito grande, né? Uhum. Falar nisso, eu tô indo agora para o escritório com as meninas, com a Beatriz, com a Fernanda e com a Josi, que tô mudando, né? Porque eu trabalhava com os meninos lá na Farizel também, que eu amo de paixão, e Aham. agora elas me laçaram para ir ficar lá um pouco. Mas eu falo que eu sou um pouquinho de cada um. Eu pego um Sim, pouquinho ali, eu tô, né? A gente vai trabalhando, porque as sessões é assim, a gente vai onde precisa ir, eu falo sim. isso. E elas estão assim, então, a gente estava conversando isso esses dias. Se a gente não tiver uma equipe, né, que trabalhe na mesma área com a gente, é muito difícil. Então, quando a gente tem um escritório, cada um faz uma área, acaba que eu, na minha área, eu tenho que pegar aquilo que eu consigo trabalhar, Uhum. né? Então, eu não posso pegar 20. Então, a gente calcula assim, não, então esse mês eu vou pegar isso de inventário. Vou dar um exemplo. Fiz X. Mas aí eu perdi 2 horas preenchendo ali a grade. E detalhe, ainda mandei, né, depois ainda voltou para fazer de novo. Então você pensa quanto que eu já deixei de ganhar aí. Porque aí eu deixei de estar trabalhando num outro processo para estar fazendo isso, né? Uhum. Então agora assim, tem que fazer mesmo seu método aí, porque senão eu vou deixar de ganhar dinheiro. É isso aí, gente. Ouvindo, né, gente? Vamos ganhar dinheiro, vamos Vamos, fazer o método para ganhar tempo. porque Não, é mas a justo, gente está brincando, mas é mas é muito sério, é muito muito sério. sério.
né? A gente acha que é um detalhe, que é uma coisa que não vai fazer muita importância, mas faz, gente. É muito importante. Faz diferença no seu dia a dia. É isso aí, no dia a dia do escritório. Se você gastou 2 horas com uma greve, primeiro, ou você podia estar trabalhando em outra coisa e de fato ganhando dinheiro, Uhum. ou você podia estar em casa, às vezes, com seus filhos, né? Sim, sim. Ou É por isso que eu podendo falo que sair a com um gente já amigo. divide, né? Eu não sei, lógico, muitos advogados aí trabalham o dia todo e tal. Eu, por exemplo, até por opção, eu divido realmente. Eu fico uma parte do meu dia, quando dá, eu fico em casa, né? Para Uhum. dar atenção. Tem uma filha, né, pequena e tal. Então a gente tem todas as coisas que a gente às vezes quer dar prioridade Claro, a isso. claro. Então a gente já diminui esse tempo de trabalho. Eu brinco que eu falo que eu jogo meu tempo de trabalho para a noite, né? Que eu sou igual a coruja, eu adoro trabalhar à Uhum. noite. Mas mesmo assim, então, só que tem dia que chega no final do dia, você está cansada, aí você vai preencher uma greve no final do dia para você ver o que acontece. Você quer quebrar o computador, você quer fazer qualquer coisa, menos preencher a greve. Né? Imagina. Então, eu acho que isso realmente é uma questão assim, bem complicada. E eu tenho certeza que o que eu passo, tem muitos colegas que passam pela mesma coisa, Uhum. né? E tem essa mesma dificuldade. Então, eu acho super importante, sabe? A gente tá fazendo essa live. Muita gente pode. Ah, gente, mas você vai parar de fazer live? Gente, porque é importante, é sério. Porque é uma treta brava esse É, negócio é, é assim. Eu de fico custas. muito agradecida, viu, por você ter doado um pouco do seu tempo pra gente, Imagina. porque é muito importante mesmo. Eu fico, nossa, eu fico muito, muito feliz com cada um que aceita os meus convites, porque eu sei essa dificuldade. Eu sei que o tempo de todo mundo é precioso. É precioso, está cada dia mais escasso. É um tempo que você podia estar trabalhando, que você podia estar com sua filha, enfim, e que você está aqui com a gente, compartilhando suas experiências, né? Compartilhando seu conhecimento. Então, muito obrigada de coração Imagina, mesmo. o prazer é meu, porque você também é uma pessoa linda, que Ai, está aí claro. disposta, é o que eu falo, não só a trazer, né, aquela coisa de vender um curso, ou apresentar Uhum. algo, não, vai muito além disso. A gente vê que você realmente tenta todo o tempo, né? Tá ajudando dentro do possível, tá dando informação, tá trazendo. Então, eu acho que eu sempre falo que junto todo mundo é mais forte, né? Então, eu penso sempre isso. Quando eu olho alguém que também está fazendo algo, que pensa em ajudar, que vai trazer algo, né, que realmente tem valor, principalmente para nossa classe, né? Que Uhum. advogado eu falo, gente. Antigamente a gente não fazia um monte de coisa. Hoje em dia você tem que ser técnico de informática para trabalhar. Você não tem que ser mais Também? advogado, né? Então tem toda essa questão do digital aí que a gente sofre com isso. É PJE que não funciona, é não sei o que que não funciona, Nem né? A fala. gente sabe como é que é. Uhum. Então, tudo que eu acho que é para agregar, que é para ajudar e que você pode trazer, que vai. Eu acho isso muito bacana. Então, assim, te dou parabéns aí pela sua iniciativa, Obrigada. pela sua atitude. Para muita gente vai parecer que é pouca coisa, mas foi esse exemplo que eu te dei agora. Se você parar para pensar no tempo que você deixa, né, de ganhar, vamos colocar Uhum. assim, para poder Uhum. fazer e começar a pensar com carinho nisso, vai ver que realmente é bem relevante, É, né? a E, gente. e muita gente que eu conheço também, pode terceirizar? Sim, gente. Eu acho até que eu sou super a favor de terceirizar, mas até para você terceirizar, você tem que Tem que conhecer saber para saber se a pessoa coisa, está. Não, e para né? saber se a pessoa que está fazendo direito. Então, eu Uhum. sempre falo assim: se você vai terceirizar, vamos supor, até dentro da sua própria casa, se você vai contratar uma faxineira, mas você não tem noção do que é de limpeza, você não vai nem saber se a pessoa está Não, fazendo certo ou errado. Entendeu? exatamente. Então, Você tem que ter uma noção ali, né? até para você terceirizar, você tem que conhecer. Uhum. Então, a partir do momento, se eu conheço e sei fazer, eu posso terceirizar, porque a hora que a pessoa me mandar, eu vou bater o olho e falar, tá certo. Ou Né? tá Então, assim, errado. Não é ou tá bem isso, errado. né? Exato, tá certo ou tá errado. Agora, se eu não conheço, eu vou olhar e falar, deve estar certo. Pá. E aí, posso ser surpreendido. É E verdade. aí, e foi o que eu te falei. Talvez, meu cliente pagou a maior. Sabe quando que ele vai receber isso? Só Jesus sabe quando que ele vai receber isso. Você É pode porque até tem entrar o pedindo a processo ele. administrativo lá e tudo, mas isso é Exatamente, só demorado, que né, gente? tem processo administrativo que você entra e que leva a eternidade, fica lá para o seu neto receber praticamente, porque não recebe. Realmente é muito complicado. Né? Então, assim, a gente tem que pensar no prejuízo que você pode causar para o seu cliente, em tudo isso. Então, eu acho que a oportunidade está aí, tá? Eu estou falando até por mim, gente, que eu também ainda não entrei no método dela, mas vou, tá? Vou. Isso Eu tô, aí, tô porque confessando que eu tô eu confesso. sem tempo, sem tempo. Mas eu tenho que fazer. E aí eu aconselho a todo mundo a fazer também.
Gente, eu queria só fazer um pedido para todo mundo que ainda está aqui com a gente, que está quase acabando o Essa nosso hora o tempo. povo já deve ter dormido. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um sorriso bem lindo, doutora Luciene, para todo mundo tirar um print e marcar a gente nos stories, É isso para dizer aí. que veio aqui, que assistiu a gente. Vamos lá. Vou lá fazer também. Vamos lá, sorriso. Agora eu quero ver, hein, gente. Vamos ver quem vai repostar, quem deu o print e vai dizer que assistiu a gente aqui, hein? A Porque gente o vai assunto que a gente contou repostar aqui todo é mundo, hein? Todo muito, mundo que muito marcar, a gente importante. reposta, hein? É isso mesmo, tá? E, doutora, o dia que você quiser vir para o Método Help Juros, você é minha convidada de honra. Ó, E eu tenho certeza que obrigada. você vai gostar, porque as aulas são 15 Ai, minutinhos. que É jogo delícia, assim rápido. que é bom. Eu É gosto isso de aí. coisa assim, sabe? Objetivo, direto ao ponto, porque ninguém tá com tempo mais hoje em dia para ficar gastando à toa, não. Isso aí. Isso aí. Tá? Ah, que bom. Então Mas vai eu ser vou, muito vou sim. bem-vinda, Pode me viu? esperar que eu vou. Então tá bom. Tá? E foi um E ó, prazer imenso, prazer foi imenso meu, participar com tá? você. Muito bom. Tá? Precisando, você Obrigada. chama que eu venho de novo. Ah, eu chamo mesmo. A gente pega um outro tema dentro, né, Isso. desse nosso Pode deixar que eu não universo vou e a gente perguntar mais sobre pode, divórcio. pode perguntar. Fica tranquilo, você viu? Eu desenrolei. É, tá vendo? Quem sabe faz ao vivo. Então É tá, isso gente, muito aí. obrigada a todos que estiveram aqui com a gente também. Obrigado pelo carinho, tá? E a gente se vê então na nossa próxima live. É isso aí. Então, Beijo, 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 beijo. Obrigada, gente. tchau.